Eu queria ler com vocês Gênesis 37, o sonho de José. Meu desejo era ministrar sobre o sonho. Eu comecei até na devocional hoje de manhã. Alguém estava na devocional hoje de manhã? Assistiu toda? Vou tentar terminar aqui. Ou então vai ser a mesma coisa. Eu tentei ministrar sobre o sonho hoje pela manhã na devocional. E eu gosto muito desse texto de Gênesis 37. E eu estava falando na devocional que há 11 anos, irmãos, há 11 anos provavelmente, hoje 2022, eu acho que há 9, 10 anos, eu tive um sonho. Era um sábado para domingo, eu já era pastor, estava pastoreando uma igreja, e eu passei uma noite toda sonhando com uma mensagem. E quando eu acordei de manhã, eu cheguei para a Fernanda e falei assim: amor, eu vou pregar hoje na igreja. Ela falou assim: como assim? Deus me deu uma palavra e Deus falou comigo que eu vou pregar hoje à noite. Na mesma hora o telefone toca, era meu pastor falando: cara, ele morava em outra cidade, eu não vou conseguir estar em feira hoje, esse final de semana. Assume, ministra lá. Deu problema de novo ou não? Misericórdia. E aí eu ministrei essa mensagem. Irmãos, existem experiências que nós temos com Deus, que nós guardamos e nunca esquecemos. Eu nunca na minha vida ministrei essa mensagem de novo. Eu já ministrei diversas vezes. Ainda que eu tivesse todo o esboço, ou se eu tivesse o vídeo ou o áudio daquela mensagem, eu não conseguiria ministrar novamente. Foi algo muito especial, foi mágico. Eu lembro de momentos naquela igreja, foi algo muito especial. E eu guardo. E eu gosto muito de falar sobre sonhos. E quando você vai ministrar sobre sonho, é uma mensagem que você nunca erra, porque todo mundo tem um sonho. E quem não tem um sonho, não tem ainda, mas ele quer ser um sonhador. Então quando você ministra sobre sonho, é muito fácil você tocar os corações. Porque você está falando para uma pessoa que tem sonho, ou aquele que quer ser um sonhador, então sempre se encaixa. Mas hoje eu não vou entrar muito sobre a questão do sonho e do sonhador, mas eu quero te dar alguns pontos até chegar no sonho, até você se tornar um sonhador, amém? Então vamos ler aqui Gênesis 37, o verso 1 até o verso 3 ou 4, vamos ler do 1 até o 5, deixa eu acompanhar aqui para a gente ficar na mesma leitura. Jacó habitou na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. No verso 5 diz: certa vez José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiar ainda mais. Na minha versão, o verso 5 está dizendo assim: e José sonhou um sonho. Eu gosto muito dessa expressão. José sonhou um sonho. Eu quero te dizer, às vezes você sonha porque você assistiu muita coisa. Às vezes você sonha porque você comeu uma feijoada e foi dormir de barriga cheia. Às vezes você sonhou porque você está ansioso ou está passando por uma dificuldade. Eu quero te dizer, muitos são sonhos, mas o segredo é você sonhar um sonho. José sonhou o sonho de Deus. E depois que ele sonhou um sonho de Deus, a vida dele foi transformada. Ele experimentou a virada. Decisões inteligentes te conduzem a esse sonho. Eu quero te desafiar nessa noite a você dar passos e decidir tomar decisões inteligentes para viver e sonhar o sonho de Deus. Qual o sonho de Deus para a sua vida? Amém? Esse é o ponto que eu quero chegar. Vamos ver se a gente consegue. Mas os pontos, os passos até chegar nesse sonho, eu quero passar aqui pelos versos 1, 2 e 3. Verso 1, na minha versão aqui está dizendo: Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Queridos, a primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite: a vida, ela é cíclica. A vida é feita de vai e vem. Vira e mexe, nós estamos enfrentando as mesmas dificuldades, os mesmos problemas. Vira e mexe, acontece situações parecidas.
Ou parece que a gente já venceu esse problema, parece que a gente já passou por esse obstáculo. Mas a vida é feita de círculos, percursos que vão e voltam. O povo judeu, ele entendeu que a vida é feita de cíclica, a vida dá volta. E o povo judeu, por ter caminhado 40 anos dando voltas no deserto, eles costumam dizer que se a vida vai dar voltas, caminhemos, pois, em espiral. Ou seja, é como se você estivesse dando a volta para uma montanha. Você está passando pela mesma paisagem, mas não significa que você está no mesmo estágio. Você está num nível mais elevado. A vida é cíclica. No verso 1 diz que Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai. Depois de quase 20 anos longe de Canaã, Jacó, se você não conhece a história, Jacó, ele rouba a bênção do seu irmão Esaú, e ele precisa fugir de Canaã, porque o seu irmão desejava matar Jacó. E aí ele vai para a terra distante de Padã-Arã, onde Abraão cresceu, e lá ele vive provavelmente 15 a 20 anos, ele retorna. E é o que o verso 1 aqui está dizendo, habitou na terra das peregrinações. Eu quero te dizer, a vida é cíclica, você vai enfrentar problemas que talvez você já tenha vencido. Cuidado, presta atenção, se liga. Cuidado, para que você não venha se perder nesse círculo da vida. O Espírito de Deus tem me feito viver experiências de 20 anos atrás. É impressionante. Eu não sei se acontece com você, mas eu tenho vivido um tempo muito precioso, onde Deus tem me feito viver lugares, ambientes e experiências de anos atrás. A psicologia vai dizer que isso é importante, você trazer à memória coisas que te feriram e que te impulsionaram no passado, para que você venha curar se há uma ferida, ou para que você venha lembrar e viver novamente aquela motivação. Deus tem me feito viver experiências de 20 anos. Há alguns meses a gente foi fazer um retiro espiritual em Salvador, e a gente foi para um acampamento, onde Fernanda se converteu, em 2003. E eu estava naquele acampamento, um ano antes dela se converter. Eu estava naquele acampamento, em um congresso de jovens, num retiro de jovens, acampamento Zil da Aranha, na praia de Itacimirim, lá na linha verde. E eu estava naquele acampamento, e foi muito especial para mim, foi muito mágico, porque a cada árvore, a cada banco que eu sentava, eu lembrava da minha experiência, quando Fernanda ainda não era convertida, junto com os jovens, e da minha experiência quando Fernanda decidiu ir para aquele acampamento e entregou a sua vida para Jesus. Deus tem me feito viver experiências passadas. Agora, por exemplo, Fernanda está grávida, é exatamente no mesmo período que estávamos grávidos de Ana, minha primeira filha. É exatamente, a probabilidade do nascimento vai ser no mesmo dia de Ana. Está entre 15, 16 ou 17 de abril. Ana nasceu dia 17 de abril. Então a torcida lá é que ela não nasça dia 17, porque se nascer, vai ser um bolo para duas, e eu acho que alguém vai ficar furiosa. Mas a gente tem vivido as mesmas experiências. Hoje nós estamos, depois de um tempo, vivendo fora, retornamos para a feira, estamos vivendo na mesma casa que Ana cresceu, que Ana era uma bebezinha, e praticamente com os mesmos móveis. Deus tem nos feito viver experiências. E por que a gente vive essas experiências? E por que a nossa vida é cíclica? Para que você pare, faça uma reflexão, uma análise de si mesmo e mantenha um coração guardado nele. Quer ver uma coisa que Deus tem ministrado comigo com relação a esse ciclo da vida? Apocalipse capítulo 2, coloca por favor aí, Alan. Apocalipse capítulo 2, verso 2, Jesus ele está dizendo para a igreja de Éfeso o seguinte: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer o mal, puseste às provas aqueles que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes como mentirosos,
sofrestes e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o primeiro amor. Muitas vezes o Senhor nos leva a ambientes que nós já passamos, para que você venha lembrar daquele amor, do primeiro amor, daquelas primeiras obras. Aqui no verso 5, Jesus vai estar falando: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Muitas vezes o Senhor nos faz andarmos em espiral, para que você se lembre das primeiras obras. Queridos, a pior coisa que pode acontecer para um sonhador, a pior coisa que pode acontecer para um crente, é viver a religiosidade das obras, do trabalho, da paciência, do sofrimento, sem o primeiro amor, sem as primeiras obras. Jesus, ele não está condenando a falta de obra, Jesus não está condenando a falta de paciência, pelo contrário, a igreja de Éfeso continuava viva, ativa, fazendo, praticando. Mas eu tenho, porém, contra ti que deixastes o primeiro amor. O coração mudou, tudo continuava o mesmo, mas o coração não era o mesmo. Onde está o teu coração? Como está o teu coração? Talvez você seja um novo convertido e não esteja entendendo o que eu estou falando. Se você é um novo convertido, eu quero te dizer, em breve, você vai estar fazendo um círculo. Nunca esqueça do coração das primeiras obras. Permaneça acesa, viva essa chama. Amém? E Jacó peregrinou, habitou nas peregrinações dos seus pais. No verso 2, vai apresentar o sonhador. Do verso 2 em diante apresenta José. Quem foi José? Aqui entra José. O verso 2 diz: essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos, andava com as filhas de Bila e de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia as más notícias deles a seu pai. Aqui apresenta José, aqui apresenta o sonhador. E o sonhador, ele tinha uma função: ele apacentava as ovelhas. Queridos, Deus, ele não dá nada para um desocupado. Você pode ler a Bíblia inteira, de Gênesis até Apocalipse, você nunca vai encontrar uma passagem, uma história, onde Deus confiou algo a alguém que não fazia nada. Olha os discípulos de Jesus, todos eles estavam ocupados, todos eles tinham uma função. Mateus, ele era coletor de impostos. Diz que quando Jesus passa e chama, ele abandona a sua mesa de trabalho e segue. Pedro, Tiago, João e André estavam costurando as redes, estavam limpando as redes. Todos eles estavam exercendo uma função. Foi assim no Antigo Testamento. Gideão, quando estava malhando trigo no lagar, e tantos outros. Deus, ele nunca vai confiar algo a alguém se esse alguém não está fazendo alguma coisa. José, ele era jovem, tinha apenas 17 anos, mas ele estava apacentando as ovelhas. O trabalho de pastor, nos tempos passados, era um trabalho extremamente precário. Era um trabalho desprezível. Quando algum nômade daquela época apresentava-se como criador de ovelhas, ele era tido como um qualquer, um coitado. Mas independente do que José fazia, ele entendia que era importante ter uma função. Eu quero te dizer, você precisa entender que você precisa ter uma função. Você precisa desempenhar algo. É necessário ter uma função. Olha para Davi. Quando Davi estava apacentando as ovelhas, ele não foi visto por ninguém, não foi visto pelo rei, não foi considerado pelos seus irmãos, tampouco pelo seu pai. Mas os olhos de Deus contemplou e viu Davi por detrás das malhadas, escondido no meio das suas ovelhas. Deus valoriza aquele que entende a sua função e executa, independente do qual seja. Amém? Decida ter uma função, decida se ocupar. A nossa igreja, ela tem uma marca muito preciosa, a marca do voluntariado. Queridos, que coisa preciosa.
Quantas igrejas e quantas pessoas entram e saem, e elas não conseguem se envolver, porque elas não conseguem achar nada para fazer parte. Aqui você só não se envolve se você não quiser. O que mais tem aqui é função, e o que mais nós precisamos é voluntário. Nós costumamos dizer, uma família é para pertencer, porque todo aquele que chega na família, chega para arregaçar as mangas e pôr a mão no arado. Amém? Função. José, ele tinha uma função. Ele apacentava as ovelhas com os seus irmãos. A segunda coisa, sendo ainda jovem, andava com as filhas de Bila e Zilpa. Quem são as filhas de Bila e Zilpa? São escravas. Jacó, ele teve duas esposas. Jacó casou com Raquel, porque ele amava Raquel, mas ele também casou com Lia. Se você for ler, você vai entender essa história. E Jacó pagou um alto preço para casar com essas duas mulheres. Jacó teve que trabalhar 14 anos para casar com a Raquel e com a Lia. Porém, naquela época, quando a mulher, ela dava filho, e ela cessava o tempo de dar filho, ela pegava uma escrava, e ela entregava para o seu marido para que ela tivesse mais filhos. E a Raquel entregou uma escrava, e a Lia entregou a outra escrava. Essas são a Zilpa e a Bila. E José andava com os filhos das escravas. José tinha um costume. Querido, todo mundo tem um costume, um hábito. Todo mundo anda fazendo alguma coisa. Quais são os teus costumes? O costume de José era andar com os filhos das escravas. José, ele pastoreava, ele tinha uma função, e José tinha um coração humilde e simples para andar com as pessoas mais humildes e mais simples. Qual o seu costume? Qual o seu dia a dia? Por onde você tem andado? Existe vaidade no teu coração? Existe desprezo por certas pessoas no teu coração? Analisa o teu coração. Função, costume. E a terceira coisa de José, José trazia más notícias deles a seu pai. José tinha uma obrigação. Ele tinha uma função, ele era pastor de ovelhas, mas ele tinha uma obrigação com o seu pai. Ele precisava prestar conta, ele precisava emitir um relatório do seu dia, dos afazeres da sua casa e dos afazeres do seu irmão. Ele tinha uma obrigação com o seu pai. Eu quero te fazer 3 perguntas para essa noite. O que você tem feito? Onde você tem andado? E quais são os relatórios que você tem apresentado? O que é que você tem feito? Você se converteu, ok? Você aceitou Jesus. Mas o que você tem feito? Qual tem sido a tua função? Com quem você tem andado? Qual é o teu costume? Quais são os teus costumes? Certa vez, eu estava conversando com um homem, ele tinha sido viciado no álcool durante anos. Ele tinha vencido o alcoolismo. E ele chegou para mim, uma vez eu perguntei a ele, eu falei assim, cara, você sente a saudade da bebida? Você sente vontade de tomar uma? De vez em quando você sente vontade de sei lá, parar no bar e comprar uma cerveja ou algo que contém álcool? Ele falou, cara, o álcool nunca foi o meu problema. O meu problema sempre foi a resenha. Eu sempre gostei de sair do trabalho, passar no bar, não por causa da bebida, mas por causa dos amigos que sentavam ali. Qual é a tua função? O que você tem feito? Onde você tem andado? Qual é o teu costume? Quais são os relatórios que você tem apresentado? Qual é o relatório que as pessoas têm quando eles te olham no seu trabalho, no seu dia a dia? Querido, hoje eu estou aqui com uma Bíblia muito especial. Não é minha essa Bíblia, se você esqueceu, eu estou usando ela hoje. Eu achei aqui na igreja. Mas a minha primeira Bíblia que eu comprei foi exatamente assim. Foi exatamente, talvez um pouquinho menor. A minha primeira Bíblia, depois da conversão, foi assim. E eu comprei a menor Bíblia que tinha, porque eu queria carregar ela desse jeito aqui, ó. E esconder dos meus amigos, daqueles que eu andava. Esconder daqueles que
eu precisava apresentar um relatório. No verso 3 vai dizer que Israel amava mais a José do que os outros irmãos. E algumas pessoas, eles costumam dizer isso: Deus ama mais fulano do que a mim. Ah, Deus ama mais não sei quem, porque a minha vida é mais difícil. Esse retrato aqui de Israel, de Jacó, representando Deus, José e os seus irmãos representando a igreja, o povo, traz uma análise para nós essa noite. Quem é você nessa história? Você, o filho das escravas? Você, os irmãos que perseguiam e que odiavam José? Você é o filho preferido de Deus? Ah, pastor, mas Deus tem filhos preferidos. No verso 3 diz que Israel amava mais a José do que os seus irmãos, porque era filho da velhice. Eu quero te dizer, Deus não tem filhos preferidos, mas existem filhos que preferem a Deus mais do que outros. Porque estes preferiram mais a Deus do que outros, estes vão receber mais presentes do que outros. João capítulo 3, verso 16, o versículo mais conhecido do mundo, vai dizer: porque Deus amou o mundo. Esse mundo não é o mundo físico, são as pessoas, porque Deus amou você de tal maneira, entregou o seu único filho. Para quê? Existe um porquê. Para que todo aquele que nele crê não pereça, todo aquele que nele crê vai receber uma recompensa. José, ele foi mais amado, porque ele respondeu o seu pai de forma diferente. Quem é você? Por onde, o que você tem feito, por onde você tem andado, quais são os relatórios que você tem apresentado? Eu tenho te perguntado isso, querido, porque Deus está gritando no meu coração sobre uma nova vida em Cristo, sobre apresentar uma vida de cristão, sobre ter uma função de ser crente, sobre andar e ter costumes de santidade. Existe uma grande ideia nesses últimos dias, a ideia da hipergraça, a ideia de que Jesus morreu na cruz, e eu posso todas as coisas, porque Jesus morreu na cruz, Ele morreu para arrancar o meu pecado. Eu posso viver do jeito que eu quiser, porque qualquer momento que eu cometer um pecado, eu posso me voltar para a cruz de novo, me arrepender, chorar, e Ele vai perdoar os meus pecados. Existe uma grande mentira que tem aprisionado essa geração. Quais são os relatórios que você tem apresentado? Quando as pessoas elas passam e olham e veem você, eles estão vendo quem? O crente que foi salvo por Cristo, ou mais um qualquer? Gênesis 32, Deuteronômio 32, verso 35. Coloca por favor lá. Deuteronômio 32, verso 35. A conclusão que eu não concluí há 2 semanas. Diz assim: a mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo, os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando, e o seu próprio destino se apressa sobre ele. Queridos, existe um fim. Existe um fim. E está dizendo que a mim pertence a vingança, a retribuição. Isso é Deus falando com o seu povo. A mim pertence a vingança. Deus, Ele abomina o pecado. Deus odeia tanto o pecado, que Deus enviou Jesus e colocou Jesus no madeiro, para que o pecado fosse extirpado do meio do povo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que foi imolado, que tira o pecado de dentro de você. E por que você continua
cumprindo funções pecaminosas, andando e vivendo segundo os costumes da carne? Por que você continua apresentando relatórios de negligência, de falsa santidade? É necessário viver uma vida diferente. É necessário porque a Ele pertence a vingança. Em um certo tempo, um tempo sem demora, está dizendo, no devido tempo, os pés deles escorregarão. Queridos, nós não sabemos o dia nem a hora, mas em qualquer momento, os nossos pés escorregarão. E a vida que você tem vivido é uma vida digna de vingança ou de recompensa, de retribuição. Para finalizar, eu quero ler Hebreus, capítulo 10. Eu disse há 2 semanas, a mim pertence a vingança e a recompensa. Esse texto, ele se repete na Bíblia. Em diversas vezes você vai encontrar, a mim pertence a vingança. Essa expressão, Deus dizendo, a vingança é do Senhor, a vingança pertence a Deus. Em Hebreus, o autor de Hebreus, ele cita isso. E eu queria ler com vocês o texto de Hebreus que fala sobre isso. Está em Hebreus, capítulo 10, verso 30, coloca por favor, fiel, verso 30 e 31, Hebreus 10, 30. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Está falando de uma mensagem de julgamento. Então nós conhecemos aquele que diz, a mim pertence a vingança. Quem é que está dizendo isso? O próprio Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas. Mas antes do autor de Hebreus, ele chegar nesse texto, ele chegar nesse versículo, vamos ler aqui a partir do verso 26. Olha o que ele cita, irmãos. Presta atenção no que vem antes dessa conclusão. Eu vou seguir aqui no meu, vocês podem acompanhar no telão. Hebreus 10, 26. Na minha versão está dizendo assim, ó. Porque se continuamos a pecar de maneira voluntariamente, porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Existem imagens, vídeos na internet, irmãos. Se você colocar na internet, tantos pastores de internet hoje que prega isso. Hoje eu vi um cara falando e criticando a música Alvo Mais Que a Neve. Talvez você já tenha visto também. Alvo mais que a neve. Olha que absurdo. Está escrito isso na Bíblia. O povo canta e ele está fazendo o comparativo da pele negra ser algo ruim, porque a Bíblia está dizendo que nós precisamos ser alvos mais que a neve. Queridos, pare de ouvir esses pregadores da internet. Nos últimos dias, a Bíblia fala que nós teríamos comichões no ouvido, iríamos viver segundo a nossa própria doutrina, seríamos pastores de nós mesmos. Cuidado! Graças a Deus você está num ambiente saudável, comunidade de esperança, um ambiente cheio de vida, e flui vida do altar e das mensagens que são liberadas aqui. E eu quero te alertar nessa noite, você não pode mais viver pecando de maneira voluntária. Na minha versão está falando assim, ó, pecar de propósito. O que é o pecado? Eu vou viver sem pecado? Não. O apóstolo João fala, filhinhos, se por acaso vocês pecarem, saiba que existe um advogado à direita de Deus intercedendo por você. O pecado é um acidente. Ninguém sai da sua casa, liga o carro determinado a bater em um poste. Hoje eu vou acelerar e aquele primeiro cruzamento eu vou passar de olhos fechados. Ninguém faz isso. Mas todo acidente que acontece nas rodovias, nas ruas da cidade, é um acidente. O nome já fala, todo acidente é um acidente. Não foi premeditado. Eu quero te dizer, você precisa pôr um basta, um fim na vida pecaminosa. Porque se você vive pecando de maneira voluntária, se você está pecando de propósito, não resta mais sacrifício pelo pecado. Não existe o sacrifício de Cristo na cruz. E se você está vivendo a vida segundo o pecado, já com essa consciência, se você está aqui nessa noite, você tem essa consciência.
Se você tem andado conosco, você tem essa consciência de que Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você tem essa consciência e vive segundo o pecado, não resta mais. E o que é que resta? No verso 27 ele vai dizer o que é que resta. O que é que resta? Pelo contrário, o que é que resta? Resta uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que arde devorar os adversários. Para aqueles que desejam e que vivem segundo as suas próprias concupiscências, segundo a sua própria vontade, para aqueles que pecam de maneira voluntária, que pecam de propósito, a única coisa que resta é a terrível expectativa de juízo e fogo vingador que está prestes a consumir. Consumir quem? Os adversários. Sabe o que significa essa palavra adversário, irmãos? No grego, adversário significa diabo. O nome diabo significa adversário. Eu quero te dizer, o inferno não foi criado para mim nem para você. O inferno foi criado para o adversário, para Satanás, para o diabo, para os anjos caídos. Mas se você nega o sacrifício de Cristo e vive pecando de propósito, a única certeza que existe para a sua vida é a expectação horrível de juízo e um fogo ardente que vai devorar os adversários. Aí agora o autor de Hebreus, ele vai fazer uma comparação do Antigo Testamento e do Novo Testamento. No verso 28, ele diz assim, no Antigo Testamento, quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, apenas pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Você lembra quando Jesus, ele está na praia, ali no mar da Galileia, e de repente, do nada, manhã cedo, chega uma multidão e lança uma mulher aos seus pés e dizem, essa mulher foi pega em adultério. E pela lei de Moisés, ela precisa ser apedrejada. E o que é que você ensina? E aí Jesus levanta, para de escrever no chão e fala assim, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí vai se indo embora, dos mais velhos para os mais novos, até que não resta mais nenhum. Jesus chega para aquela mulher e fala assim, filha, onde estão os teus acusadores? Você sabe o que significa acusadores? No grego a palavra acusadores significa Satanás. Satanás, o acusador da nossa alma. Se você insiste em viver no pecado, eu quero te dizer, Satanás, o acusador da nossa alma, ele está diante do Pai, condenando e acusando a sua vida diariamente. Assim como aquela multidão, aqueles homens acusavam aquela mulher. E Satanás, ele se apresenta diante de Deus e diante de Jesus Cristo para acusar a tua vida e dizer, este foi pego em flagrante, este foi pego cometendo isto. Jesus, ele olha para aquela mulher e fala assim, onde estão os teus acusadores? Ela diz, todos já foram, só resta o Senhor. Ela fala assim, eu não te condeno. Jesus fala, eu não te condeno. Jesus, ele olha para você nessa noite e te diz, eu não te condeno. Eu não sou um acusador. Pelo contrário, misericórdia quero e não sacrifício. Mas Jesus olha para aquela mulher e falou assim, vá e não peque mais. Jesus, ele olha nos teus olhos nessa noite e te diz, eu não te condeno, mas eu te digo nessa noite, vá e não peque mais. Reconheça o sacrifício do Cordeiro de Deus, imolado na cruz do Calvário, para remover o pecado do teu coração, para remover o desejo pecaminoso da tua alma. Vá e não peque mais. Porque se você pecar, o acusador, ele estará novamente. Assim era a lei de Moisés, por 2 ou 3 testemunhas, ele deveria ser morto. No verso 29, quão mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Eu quero te dizer, irmãos da Comunidade Esperança, hoje nós vivemos debaixo do Espírito da graça. Hoje todo aquele que comete pecado, ele pode levantar as mãos, clamar misericórdia, e o Senhor não te condena, mas Ele com olhos de amor, Ele te perdoa.
Mas aquele que despreza e vive pecando de maneira voluntária, de propósito, que insulta o Espírito da graça, em breve será condenado. E aí ele vem para o verso 30 e 31. Pois nós conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez digo: o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Você tem um sonho? Você é um sonhador? O que você tem feito? Qual é o teu costume? Onde você tem andado? Onde os teus pés têm pisado? Com quem você tem andado? Qual é o relatório que você apresenta? Para aqueles que olham a tua vida, qual é o relatório que você apresenta? Existe fé? Existe obra de fé? Existe santidade? Amém? Depois que você entender esses 3 caminhos: função, costume, relatório. Depois que você decidir viver segundo esses 3, entender que você tem uma função na igreja, buscar e fazer algo para o reino, para o corpo. Depois que você decidir criar um hábito, um costume de devocional, de oração, de comunhão. Depois que você entender que a sua vida é como um espelho que precisa apresentar relatórios, não viver mais de maneira clandestina. Depois que você entender sobre esses 3 pontos, você receberá uma unção. Você receberá vestes novas que representam o chamado. E aí sim, você sonhará o sonho de Deus. Amém? Na próxima vez eu vou falar sobre sonho. Mas foi uma introdução. Quero orar pela sua vida. Queria que você se colocasse de pé.